Dia, boa tarde a todos. É ótimo ter todos vocês aqui com a gente. HIV Prevention in Constrained Settings, a prevenção do HIV em contextos de restrição. Devido ao número de participantes, todos os participantes estão mutados agora. Esse webinário inclui a interpretação em espanhol, francês e português. Você pode selecionar o seu idioma no ícone do globo e também há legendas automáticas criadas através de IA. Depois teremos tempo para um tempo para perguntas. Podem encaminhar suas dúvidas ou perguntas no ícone QIA, que é Question and Answer. Se você tiver uma pergunta semelhante ou achar uma questão importante, por favor, clique no positivo, do polegar para cima, para priorizar a pergunta. Se você achar isso é importante, isso vai nos ajudar a priorizar a pergunta. A gravação e os slides dessa sessão estarão disponíveis no IAS Plus. Caso tenha alguma dificuldade, problemas com o Zoom, você pode encontrar maiores instruções no chat box. Por favor, também envie dúvidas ou problemas técnicos que talvez você tenha. E no chat, por favor, nos informe o seu nome e de que país você está conectando. Antes de prosseguirmos, eu gostaria primeiramente de me apresentar. Eu me esqueci. Meu nome é Beatriz Greenstein. Eu sou a clínica de doença infecciosa e pesquisadora trabalhando na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, Brasil e sou presidente da IAS. É um prazer e um orgulho para mim estar aqui apresentando esse webinário com a participação de todos vocês. E antes disso, eu gostaria de agradecer também nossos doadores, Gilead Science e Vive Healthcare, que possibilitaram esse webinário também, a nossa equipe da IAS, pelo trabalho incrível que faz, e gostaria de apresentar meu co-moderador, Didier Ecouvi, do Togo, um amigo e colega, e também trabalhamos em projetos de pesquisa. Didier, você, então, tem... Merci, muito obrigado, Beatriz. Eu sou Didier Ecouvi. Eu sou do Togo e sou professor de saúde pública na Universidade de Lomé e administro, então, um centro de treinamento no, no Centro de Saúde Pública. Trabalho com HIV já há 27 anos, com a Beatriz, e estamos trabalhando num teste para a introdução da doxiciclina ah, para combater doenças transmissíveis nessas populações chaves. E esperamos que isso vai estar encerrado até 2026. Sem mais delongas, vamos iniciar o webinário. Primeiramente, gostaria de lembrar a todos o objetivo desse webinário. É, Em países com fundos limitados, vamos falar sobre a falta de financiamento, vamos falar principalmente da USAID, do PEPFAR. O ambiente vai mudar, aquele ambiente que conhecemos há muitos anos, e dentro das comunidades, com a sociedade civil e com atualmente temos participantes que vêm da África, da América do Sul, da Ásia e do Oriente Médio, e vamos então compartilhar experiências, desafios e a estratégia que foram implementadas na busca de novas recomendações para aumentar
a mobilização da comunidade com o uso de mecanismos de coordenação e solidariedade. Hoje teremos a oportunidade de ouvir Mohamed Lidis, do Peru, Magat, do Senegal, e também Jonathan, do Quênia, e Budi, da Indonésia, o senhor Rafael, da África do Sul. Então, nosso primeiro orador, Mohamed Shahid Jamil, é técnico para HIV e hepatite no escritório regional da OMS para a região do Mediterrâneo Leste. Vai falar sobre a prevenção, lições da região do Oriente Médio e Norte da África, prevenção do HIV em contextos conservadores. Obrigado, Beatriz. Ok, eu espero que meus slides já estejam aí sendo apresentados. Bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à IAS pelo convite para participar desse webinário tão importante. Nos próximos minutos, eu vou lhes dar uma visão geral da situação do HIV na região MENA, que é o Oriente Médio e Norte da África, voltado para o contexto de prevenção, o que está sendo feito em termos de prevenção nessa região, e vou mostrar alguns exemplos da implementação bem-sucedida e lições aprendidas. Para começarmos, como vocês sabem, nossa caixinha de ferramentas para prevenção é bastante robusta e crescendo. Podemos usar várias coisas, alavancar várias opções em contextos diferentes e preferências diferentes de diferentes comunidades. Obviamente, eu não vou poder passar por todos os detalhes, mas eu queria concentrar aqui serviços para diminuir prejuízo para pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, e também PrEP, a profilaxia pré-exposição para populações-chave. Mas, primeiramente, a fim de informá-lo sobre como é que é a epidemia do HIV na região, essas estatísticas, esses dados são da OMS, que inclui outros países além do MENA, como Irã, Paquistão, Afeganistão. E então temos uma epidemia crescente entre populações-chave. Entre 2015 e 2023, 42% de aumento no número estimado de pessoas vivendo com HIV. No mesmo número, o número de novas infecções quase duplicou, e os óbitos aumentaram em 25%, óbitos relacionados ao HIV. Mas com relação a testes, é subótimo a cobertura para testes e tratamento. 28% estavam sendo tratados e 24% conseguiram alcançar a supressão viral. Então, isso está aumentando, é uma prioridade, aumentar essa cobertura. O OMS publicou uma série de diretrizes para a PrEP, começando com a recomendação do PrEP oral em 2015, seguido por recomendações de diferentes esquemas de dosagem e, mais recentemente, opções injetáveis de PrEP e também a PEP. Então, em diferentes contextos, no sentido de administrar, distribuir, fornecer e monitorar a PEP.
embora tenhamos aumentado o número de possibilidades, mas quando, no que diz respeito à implementação, vimos lacunas significativas em 2023, somente 3,5 milhões de pessoas estavam, de fato, recebendo a PrEP. A representação dessa região é mínima. Bom, examinando aqui o contexto da implementação de PrEP dos países onde temos informações disponíveis, algumas das regulamentações são restritivas. Por exemplo, nos 8 países onde havia informação, todos exigiam uma receita escrita por um médico e somente 5 países permitiu que PrEP pudesse ser administrada a partir de centros de tratamento. Com relação às populações, 6 países relataram que priorizam para casais discordantes, que há um benefício, e na região temos quase 11 mil pessoas recebendo PrEP. Semelhantemente, para a redução de danos em muitos países, programas de agulhas e seringas existem, mas no que diz respeito a agonistas ao opioide, naloxone, poucos países têm esses programas disponibilizados. Agora eu quero passar para os exemplos que eu queria destacar para vocês com relação às entregas inovadoras de serviços. Eles estão entregando PrEP para manter modelos baseados em comunidade, organizações comunitárias, para poder tratar e fazer testes de HIV e doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, e também terapia, tratamento psicológico. Também há um envolvimento muito forte da comunidade, que é algo importante. Outros parceiros, ONGs, Ministérios da Saúde e doadores estão muito bem coordenados. E nos anos mais recentes, focaram mais no aumentando o acesso para mulheres, além de homens, e uma demanda focada para poder fazer isso. No Líbano, que é um país pequeno, mas tem PrEP e serviços de redução de danos disponíveis. Com relação ao PrEP, a implementação começou em 2022 com um pequeno projeto piloto que alcançou 500 MSMs, mas escalonou-se. Agora 3 organizações comunitárias estão envolvidas nesse tipo de serviço. A demanda é elevada para o tamanho do país, então eles têm atualmente 500 pessoas recebendo PrEP. Tendo dito isso, a administração do PrEP ainda exige autorização por um clínico, e isso às vezes atrasa a inclusão de pessoas. Do lado de redução de danos, há um programa de agulhas e seringas, onde você consegue obter isso de locais fixos, mas o número distribuído de seringas é muito baixo comparado com as metas. E as organizações da sociedade civil também desempenham um papel muito importante. No Egito, um programa foi estabelecido recentemente, e isso começou com uma consulta nacional, através, seguindo de um decreto, e começou então estabelecimento de sites, de centros de OMT, e há um comitê de alto nível que incluiu a representação do Ministério da Saúde para realmente criar esse ambiente capacitador. E o programa começou em 2023 e atualmente temos até 20
centros no país que já incluíram mais de 1.600 clientes num período relativamente curto. E também há uma movimentação para doses que podem ser levadas para casa e então houve algum problema de cadeias de suprimento, mas é um bom passo para a sustentabilidade e também fazem parte de um produto que introduziu buprenorfina de ação prolongada e também um plano de sustentabilidade, já que o Egito foi o primeiro país a conseguir essa meta na eliminação. Passando então para o Paquistão, como um programa PrEP que foi introduzido em 2022. Inicialmente, o PrEP foi dispensado através desses centros, mas as CBOs foram apoiadas após avaliar a elegibilidade duas vezes para ver se os clientes podiam ser inscritos. E, devido a isso, houve subutilização operacionalmente e, além do estigma e discriminação nesses centros ART, os clientes não queriam ver um médico antes do PrEP, então isso levou ao desenvolvimento desse modelo numa das províncias, que foi um passo significativo para um serviço menos descentralizado. Agora tem mais de 9.000 clientes inscritos no PrEP. Me disseram, eu recebi aqui um aviso de que o tempo acabou. Bom, aqui eu listei desafios, mas também lições aprendidas e próximos passos. Não lerei, farei, já fiz a referência durante a apresentação. Eu acho que entrega diferenciada de serviços com um ambiente com políticas capacitadoras, isso é limitado em termos de programas e financiamentos. Isso será crítico para ter acesso à PrEP. E deixo aqui uma ideia apenas para além, que é uma nova inovação de um fabricante genérico que trará acesso precoce na nossa região. Isso era muito positivo. Com isso, eu agradeço. Tem alguns agradecimentos aqui. Passo a palavra agora para o moderador. Muito obrigada por essa apresentação e exposição da região. E assim, muito rapidamente, o painel vai mostrar as expectativas regionais em diferentes países. Vamos falar de prevenção de HIV e falaremos também dessa situação de crise. Temos muitos panelistas nessa chamada e para começar, vou pedir, vou chamar Lídice. Lídice, pode começar com sua apresentação. Lídice é do Peru e temos perguntas para ela. Lídice está aqui, já está conectada. E a primeira pergunta é: com a recente redução de financiamentos, como isso impactou a sociedade civil na América Latina? E como pode mobilizar mais fundos para manter esses programas de prevenção do HIV, principalmente para populações-chave? Qual é o papel da solidariedade em nível regional para buscar mais financiamento? Lídice tem a palavra. Bom, com relação à sociedade civil e resposta ao HIV na América Latina, aqui sempre estivemos presentes com os processos judiciais e
incidência política para que os países comprometam fundos para a compra de tratamento antirretroviral. E também consolidação desses programas, identificando gargalos, fazendo vigilância cidadã e também transicionando para o sistema público, pressionando os estados para garantir compras e todo o orçamento necessário para manter os serviços. Hoje, como bem sabem, quase 90% dos países financiam totalmente os antirretrovirais em nossa região. E as organizações da sociedade civil parecem estar pagando o preço desse êxito com cada vez menos recursos para o seu funcionamento. Há décadas, a sociedade civil apoiou programas com jovens para promover o uso de preservativos, buscando um ambiente de direitos humanos que proteja as pessoas LGBT para que possam se aproximar dos centros de saúde em busca de atenção, para viverem uma vida saudável e uma vida sexual prazerosa, fazendo muito com poucos recursos. Nos últimos anos, dezenas de organizações da sociedade civil, muitas destas formadas por pessoas com HIV ou pessoas LGBT, prestaram serviços de teste, ligação a serviços antirretrovirais e PrEP, fazendo a vigilância da sua implementação oportunamente, com a atenção adequada, denunciando problemas de qualidade, bem como situações de estigma e preconceitos. E tudo agora chegou a uma pausa. Em fevereiro e março, segundo informações obtidas de 18 países, metade das pessoas e organizações que responderam ao questionário tiveram que fechar suas portas ou reduzir de modo significativo a prestação de serviços, deixando jovens, mulheres grávidas, povos indígenas, migrantes, pessoas HIV positivas e outras populações-chave sem acesso a tais serviços. E muitas dessas organizações tiveram dificuldades para acessar financiamentos alternativos ou de emergência que pudessem permitir acessar os serviços. Falando de PrEP, o impacto foi significativo. Em organizações da Colômbia, Equador e Peru, os serviços de PrEP foram totalmente interrompidos, pois eram financiados com recursos de PEPFAR, do PEPFAR. E todos mostraram essa preocupação. Em casos de retornar os serviços, haverá restrições no trabalho com mulheres trans e homens gays. República Dominicana, Honduras e Peru viram desaparecimento de pessoal de saúde subsidiados pelos Estados Unidos, que apoiava horários extensos nos hospitais para responder a necessidades das populações-chave. Essa pausa é particularmente grave porque chegou justo no momento em que mais países estavam adotando estratégias de PrEP. E não foi por um ato de mágica, mas porque houve algumas organizações da sociedade civil pressionando e fazendo incidência política há vários anos. Estamos esperançosos de que isso não produzirá um recuo nos números obtidos nos últimos anos. Esperamos que os Estados Unidos mostrem seu compromisso com a saúde das pessoas, mas isso nós veremos. É importante observar que, considerando que muitas das atividades da sociedade civil também dependem do financiamento do Fundo Mundial de Luta contra a Tuberculose, a hepatite e malária, nos últimos anos houve mais problemas, pois foram comunicados pelo Fundo Mundial também pausas nos programas e de algumas atividades. A América Latina representa só 4% da carteira do Fundo Mundial, mas as subvenções foram sempre catalisadoras do trabalho das comunidades com populações-chave e sempre possibilitaram que a sociedade civil e as comunidades se sentissem em igualdade de condições com outras instâncias do governo e MSPs para implementarem políticas de saúde, algo que não acontecia com tanta frequência nos países. Embora a interrupção dos serviços de saúde por si só tenha sido um impacto nos direitos humanos, é importante salientar que as organizações
e populações-chave enfrentam em nossos países um contexto de violência homofóbica. O trabalho que muitos já estávamos fazendo foi enfraquecido com a falta de recursos. E isso poderia resultar em maiores e piores ataques às populações-chave. Os principais prejudicados com o corte de financiamento dos Estados Unidos, direta ou indiretamente, através do Fundo Mundial, são as comunidades, inclusive as populações-chave. Isso deve ser dito claramente. A segunda pergunta é o que nós estamos fazendo para responder a essa situação? Bom, da parte das organizações da sociedade civil, nós nos unimos, no primeiro momento, compartilhando informações para tentar entender o que está acontecendo com esses cortes, tentar chegar a uma conclusão no que significam esses cortes por parte dos Estados Unidos e outros doadores, e estamos também compartilhando informações sobre doadores e doadores alternativos, outros concursos e também estratégias para avançar na incidência política em nossos países nacionalmente, para que eles possam assumir esses compromissos com o serviço com os serviços que a cooperação deixou sem financiamento. Essa é uma notícia que ainda está em desenvolvimento, mas que nos obriga a tentar definir entre nós mesmos aqui qual será o desenlace. Muito obrigada. Muito obrigado por compartilhar essas informações e por seu testemunho tão importante. E desejo sorte. Agora passo para Beatriz. Agradeço, Lídice e Didi. Foi uma excelente apresentação na região. Como já ouvimos antes, com Mohamed, na América Latina, o aumento de escala de PrEP tem sido muito lento. Somos uma das poucas regiões onde novas infecções por HIV aumentaram nos últimos 15 anos. As notícias trazidas são muito preocupantes. Esperamos que tenhamos o apoio dos países locais para avançarmos com a implementação do PrEP e de outras medidas preventivas. Agradeço muitíssimo por sua contribuição. Agora, gostaria de pedir que o diretor executivo da Aliança Nacional de Comunidades para a Saúde, ANCS no Senegal, Magate Mbodji, respondesse as seguintes perguntas. Pode compartilhar exemplos específicos sobre como os programas de prevenção do HIV foram reestruturados no nível comunitário no Senegal, após os cortes de financiamento da USAID, e quais lições emergiram sobre maior resiliência na prestação de serviços? Magate tem 5 minutos. Muito obrigada. Acho que não entrarei em detalhes com relação ao impacto da falta de fundos para a prevenção no Senegal e como os cortes impactaram na implementação do PrEP. Como sabe, o Senegal é parte dos países africanos ocidentais onde há uma prevalência na epidemia. São consumidores, usuários de drogas, profissionais do sexo e homens que fazem sexo com homens.
Outra questão da segurança tem intervieram para interviram para com medidas de prevenção e de tratamento, intervenção preventiva. É, ficou claro que precisaram, ou aliás, houve um impacto de serviços diferenciados. Houve um impacto nos serviços, é, houve demissões em todos os países, como no Togo, etc. E esse impacto se deve a atores que estavam fornecendo serviços a nível comunitário, sentiram uma desaceleração às suas atividades e a operação chegou a ser interrompida. Uma enorme pressão e impacto no número de pessoal e um enfraquecimento da resposta com concentrações elevadas de HIV, um grande alto risco de deslocamento de certas populações. Nós já havíamos organizado grupos a fim de agir e trabalhar com essa população, mas infelizmente, com esse corte, observamos ou vimos que esses grupos estão ahm, desaparecendo e há ainda violação de direitos humanos e crime num ambiente onde os cortes orçamentários estão presentes. Esse contexto, esse ambiente não é ótimo para desenvolvimento de intervenções voltadas para esse grupo. Quando a sociedade civil está liderando, por causa de todas as partes interessadas, começaram a agir rapidamente. O que que fizemos? No curto prazo, nos informaram que a gente tinha que cortar o orçamento, diminuir o orçamento. Então, encontramos todos os meios possíveis para a sociedade civil continuar a prestar atendimento, assistência e prover acesso ao tratamento. Priorizamos certas atividades, concentramos em serviços essenciais. Trabalhamos ao colaborarmos com partes, stakeholders comunitários. E também tentamos criar novas estratégias para aumentar a integração, fortalecer a integração de serviços a nível comunitário. Esses serviços, qualquer coisa relacionada a HIV, hepatite C, tuberculose, saúde reprodutiva, estamos tentando integrar esses serviços. Os recursos são limitados, mas tentamos, então, integrar isso tudo a nível comunitário. E realizamos esforços de relançamento, porque alguns atores pararam de trabalhar, e esses atores têm um papel que não é apenas para ajudar os centros ou os locais, mas para nos ajudar. Esses atores precisam ser reenvolvidos, engajados para progredirmos, a fim de não perdermos o que já foi alcançado. Há um link entre o centro e os pacientes. E também trabalhamos junto a stakeholders que trabalhavam com o CLM. O CLM é a supervisão do movimento, atividades liderado pela comunidade. Tivemos que fazer isso para não haver ameaça de a- um armazenamento descontrolado de drogas e medicamentos.
Então, tivemos que rever o nosso orçamento. Atualmente, os, ah, os especialistas em finanças estão trabalhando de perto com o programa e tivemos que agilizar a operação. A oradora antes de mim falou desse necessidade de fazer esse exercício, porque nós fomos um receptor de fundos globais. Então, pediram para a gente rever o orçamento em termos de tempo e de custo unitário. E também de frequência, em termos de formato, estamos examinando como fazer isso e promover o uso da digitalização, porque atualmente existem plataformas que são úteis. Entretanto, precisamos racionalizar recursos, removendo algumas forças operacionais. Às vezes, precisamos supervisionar informações, porque a informação não pode, nem sempre pode ser eliminada. Ou seja, houve uma reorganização do trabalho. Os atores comunitários estão reorganizando seu trabalho com as entidades governamentais e no curto e médio prazo estão se encontrando com os membros do parlamento para discutir o orçamento da prevenção do HIV, mais especificamente quanto ao screening e assistência de segmento, de follow-up, e, e, nesse sentido, conversamos com grupos e comunidades que estão verdadeiramente envolvidos, oficiais, eleitos, políticos eleitos, queremos garantir a estabilidade da intervenção e as diferentes organizações, a intervenção liderada pela comunidade independe de financiamento externo. Queremos trabalhar nesse sentido para o longo prazo e queremos resolver o problema permanentemente. Como corrigir essa situação exigiria mais do que fortalecer a advocacy. Precisamos contactar as autoridades para termos acesso ao financiamento, mas precisamos todas essas pessoas como atores da sociedade civil para otimizar os recursos. Como otimizar? Primeiramente, é ir além da lógica de produto e pensar num novo modelo organizacional, que toda a organização da sociedade civil, quer seja em Togo ou no Benin, no Senegal, nós vimos uma organização sair, porque a organização parou de existir, e é isso que vai acontecer. Precisamos corrigir a forma que trabalhamos, precisamos reestruturar o modelo empresarial dessa organização, precisamos redefinir o modelo de negócio. Deveríamos poder, as as empresas deveriam levantar fundos e capital, filântropos, e o custo operacional dessas organizações deveria ser reduzido e reestruturar recursos humanos, mas ter pessoal mais versátil, mas com o conjunto de competências multifacetadas, a forma de colaborar com organizações governamentais precisa ser reestruturado. Precisamos ter contratos sociais a fim de reunir objetivos alcançáveis e
que deveriam ser remunerados adequadamente. Então, precisamos falar sobre estratégias de como vamos lidar com esses problemas no médio e longo prazo. Precisamos dar apoio ao engajamento e precisamos também incentivar a mentoria e o coaching e criar novas abordagens digitais para prevenir, para ter melhores formas de prevenção das nossas populações, principalmente dos grupos mais vulneráveis. E não podemos parar o treinamento, estamos interrompendo o treinamento, a capacitação por enquanto, mas passamos pela Covid e suspendemos a intervenção, mas essa é a grande lição. Nós aprendemos da nossa experiência, fomos resilientes durante a Covid, durante a pandemia, e precisamos fazer as coisas de maneira diferente agora. Precisamos continuar com a capacitação sem ter que fazer isso presencialmente. Então, não precisamos, não teremos gastos com custo de viagem e despesas inerentes a viagens, porque precisamos aprender, precisamos mudar o paradigma. Não podemos esperar que alguns detalhes em algumas organizações vão permanecer iguais. Os membros hoje nos dizem que podemos agir de maneira diferente e termos os mesmos resultados, mas precisamos de novas abordagens e precisamos levar em conta que podemos usar o mundo digital. Temos ferramentas digitais que todo mundo usa, mulheres, homens, profissionais do sexo, todo mundo, trans, todo tipo de pessoa usa. Precisamos usar isso, precisamos reforçar os dados na plataforma, as plataformas vinculadas à prevenção e dedicadas a grupos vulneráveis. Precisamos promover a gestão do conhecimento no que diz respeito aos stakeholders comunitários. Precisamos aumentar o conhecimento, o desenvolver abordagens inovadoras para prevenção e assegurar as eficiências das intervenções existentes. Precisamos agir de maneira diferente e, para encerrar, gostaria de clamar a todos, a todos os stakeholders comunitários que estejam na África, na América, na Europa, em qualquer lugar do mundo, precisam ser mobilizados. No início da epidemia, na África Ocidental, nós conscientizamos as populações e treinamos. Tivemos que transportar pessoas doentes em carroças e distribuir a TAR em bicicletas ou motos, mas asseguramos que todos tivessem acesso e serviço ao tratamento, principalmente aqueles que mais precisam. Nosso compromisso sempre existirá. Muito obrigado, Magate, por sua chamada à ação tão enérgico. O Senegal fez tanto na África Ocidental e agradecer a Beatriz Puchané por sua introdução, apresentação e falamos sobre corte de orçamento e de fundos gravíssimo. Mas sem os atores comunitários não podemos lutar contra o HIV. E agora vamos para o leste. Talvez a situação esteja melhor lá, ou menos catastrófico nessa região da África.
com altos níveis de prevenção. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao Jona Onentia, encarregado da prevenção no Programa de Controle de Doenças Sexualmente Transmitidas e Infecções e AIDS, NASCOP, no Quênia. Duas perguntas do ponto de vista do governo, como que o Quênia está trabalhando para salvaguardar as prioridades de prevenção do HIV, prioridades nacionais, no meio dessa paisagem, desse contexto que muda continuamente. E que estratégias estão sendo empregadas para fortalecer o financiamento e a coordenação doméstica? Obrigado. Você está com a palavra, 5 minutos. Pode confirmar se estão me ouvindo, por favor? Podem confirmar? Estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Pode continuar. Jona, nós estamos ouvindo. Pode continuar. Ok, obrigado. Gostaria de agradecer-lhes mais uma vez pela oportunidade de compartilhar sobre esse tema. Vou começar falando do, da questão epidemiológica de 2023. Em termos da prevalência, que é 3,7% nacionalmente, temos 1,4 milhões de pessoas vivendo com HIV, AIDS, e destas, 32 mil novas infecções por HIV, das quais 41% são trazidas pelo OIP. Os cortes foram implementados em janeiro de 2025 e causaram um transtorno nos serviços de prevenção do HIV, inclusive PrEP, OIP, e em populações-chave. Com relação aos programas, principalmente aqueles sob o PEPFAR, que são pivotais para apoiar a resposta e prevenção ao HIV. Em termos das interrupções de serviço, vimos algumas organizações que prestam serviços de prevenção relacionados ao HIV e que tiveram que suspender suas operações. Isso afetou milhares de indivíduos, principalmente dentre as populações-chave que contavam com os serviços dessas organizações especificamente. A interrupção do novo serviço de prevenção do HIV nos pegou no momento de mudança do algoritmo de 2 para 3 testes e afetou alguns cronogramas que tiveram que ser interrompidos sem testes. Assim, os serviços de prevenção foram todos afetados. Em termos de commodities de PrEP, lembramos que o waiver diz que as commodities obtidas através da PEPFAR só poderiam ser utilizados por mulheres grávidas e amamentando, o que contribuiu para a continuação do PrEP durante algum tempo, mas interrompeu em outras populações. As diretrizes de prevenção do Quênia indicam que o PrEP deve ser oferecido a todas as populações, apesar disso. Todas as populações consideradas em risco. Em termos de recursos humanos, de serviços de saúde, houve um deslocamento significativo de 41 mil funcionários em todo o Quênia, que eram financiados pelo PEPFAR e que foram também afetados por esse corte nos fundos, o que afetou, por sua vez, o resultado, levando a suspensões de locais de trabalho e interrupção de prestação de serviços. Vimos que o modelo PL de prestação de serviços afetou todas as populações-alvo. Essas populações
assim, tinham que coletar os produtos. Antes pegavam de graça alguns e agora tem que pagar por esses serviços e medicamentos, sem contar a perda de conhecimento técnico. Em termos de aquisição e distribuição de commodities, nosso sistema de aquisição de produtos reconhece que temos o grupo que é responsável através dos fundos do governo americano. E, portanto, houve uma desestabilização na cadeia de suprimento. Então, esses foram os transtornos que afetaram os serviços de prevenção no nosso país. Agora, em termos de estratégias para superar o- essas prioridades, para garantir que todos aqueles que se encaixam no modelo de prevenção receberão os serviços, eu diria que o primeiro passo foi fazer uma análise situacional para determinar a magnitude do impacto. Essa foi um transtorno, claro, mas em segundo lugar, as TWGs regionais e locais, usando as evidências de diferentes projetos, quiseram garantir a continuação de serviços através, segundo as diretrizes de prevenção de sífilis e HIV. Em termos de integração de serviços como prioridade do programa PrEP, isso já vem sendo incluído nas diretrizes há muito tempo. Estamos focando nisso em termos de integração e o Programa Nacional, conforme descreveu, temos três modelos: um one-stop shop, o modelo de supermercado e também o modelo de encaminhamento. O PrEP foi integrado no pacote de serviços como uma escolha biomédica adicional e como uma oferta de serviço, junto com outros serviços clínicos de saúde. Os diferentes componentes do PrEP também foram integrados em diferentes pontos de prestação de serviço. Por exemplo, a triagem daqueles que estão em risco no momento, ou aqueles que têm um comportamento de risco de infecção por HIV, tanto no nível clínico como também por consultas por clínicos em diferentes pontos de prestação de serviço. Tivemos também uma situação em que os clínicos trabalhavam nos CCCs ou nos pontos de atendimento, trabalhavam em rodízio, de modo que se deslocavam de diferentes pontos no hospital e trocavam num sistema de rodízio. Quando foi interrompido o serviço de PrEP, limitando apenas para mulheres grávidas e amamentando, foi divulgada uma circular sobre prestação de serviços, fornecendo orientações dizendo que o PrEP só de- deveria ser usado por todos os indivíduos negativos em risco e fornecendo também produtos de PrEP, dizendo que todos aqueles em risco devem ter acesso aos serviços. E também com relação às campanhas nacionais, como a eliminação tripla, onde PrEP contribui como um dos pilares. Conseguimos também defender o uso do PrEP nessas campanhas e divulgar o PrEP nas campanhas nacionais de divulgação de saúde. A testagem também foi afetada, então, para mitigar as ISTs, no Quênia, a prestação de serviço foi passada para unidades locais. Os condados, então, para melhorar a prestação de serviço, principalmente de testagem e o algoritmo de 3 testes, agora esses serviços foram passados como mentoria, de modo que os prestadores de saúde possam aprender sobre esse teste triplo.
Problema no som. Estamos com um problema no som. Não conseguimos ouvir. O palestrante está com problemas de conexão. Foram pedidos fundos suplementares no momento em que estávamos no meio de um ciclo financeiro, pedindo fundos adicionais, de modo que os financiamentos que entram no meio do ciclo financeiro permite um memo passando para o gabinete pedindo esse financiamento, a aprovação desse orçamento complementar, digamos assim. Depois, alguns condados também estão usando profissionais de saúde apoiados por parceiros de implementação para garantir a continuação da prestação de serviços. E também essa incidência política para o uso local de recursos domésticos. Teremos financiamento adicional, portanto, no próximo orçamento, que ficará pronto em julho. Agradeço a oportunidade. Eu gostaria de passar agora para os moderadores. Muito obrigado, Jona, por ter compartilhado essa experiência e por ter explicado tudo o que estão tentando fazer no Quênia, tentando enfrentar essa enorme crise. Agora vou passar para a Beatriz. Obrigado, Didi e Joná. Foi uma excelente apresentação. Agradeço a todos por seus esforços e por esse excelente resumo fornecido. É muito importante para nós ouvir como os países estão assumindo a liderança para tentar trazer uma resposta a essa enorme crise. É muito bom ouvir que há opções sendo pensadas e testadas e que isso tudo está sendo incorporado pelos governos. Sabemos que as comunidades foram as mais afetadas com, pois grandes linhas já eram fornecidas por fundos americanos. Assim, populações-chave, é claro, estão sendo altamente afetadas. Porque e agora são as comunidades que estão assumindo. Então, agradeço muito por sua apresentação. Agora, gostaria de chamar Budi Larrazati, que vai falar da Ásia. Ela é chefe da coalizão da Indonésia e estamos muito felizes de tê-la aqui conosco, Budi. A pergunta que gostaríamos que respondesse é: como a crise de financiamento no Sudeste Asiático atuou como catalisador da inovação nas abordagens de prevenção do HIV? E quais são alguns exemplos a destacar de inovações lideradas pela comunidade, usando baixos recursos? Tem a palavra agora. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Antes de começar a falar da Indonésia, a partir de agosto de 2024, existe 500 mil HIV positivos. É, Não é muito, mas de pessoas vivendo com HIV. E também infecções novas. Ainda não conseguimos alcançar aquela meta, principalmente para alcançar o programa do HIV na Indonésia, tem fontes diversas de financiamento.
de doadores internacionais e do governo, mas coisas como preservativos, programas de seringas e agulhas são financiamentos por doadores internacionais. O Fundo Global, que é o nosso maior doador, que aloca 3 milhões para 2024 a 26. Como resultado da crise de financiamento, eles estão trabalhando com seus países parceiros, incluindo a Indonésia, focando em atividades para salvar vidas e uma redução de 25% do orçamento. Esse processo ainda está em andamento na Indonésia e vai prosseguir até junho de 2025. Minha organização, essa coalizão, é um dos fundos principais que recebemos fundos na Indonésia. Implementamos a prevenção do HIV para mulheres profissionais de saúde ou profissionais do sexo e também algumas comunidades. O IAC opera em 140 distritos com aproximadamente 540 trabalhadores de campo. Então, eles gostas mais. O uso de PrEP é uma combinação de FDC e IDF, porque novas gerações ainda não são disponíveis, estão disponíveis na Indonésia, ainda não. E a partir de janeiro até maio de 2025, havia 20 mil encaminhamentos. Se o cliente estiver disposto a ir lá, passa pelo screening para determinar a elegibilidade para o PrEP. E ainda é novo, relativamente novo na Indonésia. Em 2024, o PrEP estava disponível em 95 distritos e expandiu para 35 mais distritos em 2025 e mais 30 em 2026, com sorte. É, a participação abaixo devido ao estigma e discriminação. E os cortes de financiamento afetaram também para esses profissionais do sexo em conseguir tratamento e prevenção. Essa é a visão geral do PrEP na Indonésia. Entretanto, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para destacar a importância de uma abordagem abrangente para a resposta ao HIV, principalmente na Indonésia, porque não podemos nos concentrar somente na entrega de serviços. Criar um ambiente, porque a estigma e a discriminação estão prevalecem, como o índice de estigma de 2024, lançado pela Positive Indonesia Network e do IDBS. O estigma, principalmente contra pessoas vivendo com HIV e populações-chave, ainda é um problema enorme na Indonésia. E não lhes permite ter acesso não somente à assistência, mas outros serviços públicos. Então, não basta simplesmente fornecer commodities em serviços de saúde, mas populações-chave e vulneráveis precisam estar informadas disso e ter acesso aos serviços. Infelizmente, o nosso programa de direitos humanos, que foca em advocacy, lobbying e conscientização e sensibilização, não são classificados como salvar vidas, mas a estigma e discriminação não permite acesso aos serviços de saúde na Indonésia. Então, uma abordagem mais holística para o programa. Então, para responder à sua pergunta, esse é um desenvolvimento muito recente na Indonésia. Ainda estamos num processo de reajuste, que, como eu falei anterior, nosso maior doador, que nos fornece o PrEP,
está solicitando esse reajuste. Então, estamos tentando fazer isso. Mas o estigma e a discriminação é um problema grave na Indonésia e não permite que as pessoas tenham acesso ao PrEP e outros serviços nos centros de saúde. É isso que eu tinha para lhes dizer. Eu espero que eu tenha transmitido as informações dentro do meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Budi. É bom ouvir a sua contribuição e das contribuições, embora muito tenha sido feito. Agora eu darei a palavra ao Didier para ele apresentar a nossa próxima oradora. Obrigado. O próxima oradora será Ivete Rafael. Ela está conosco hoje à tarde, hoje no nosso webinário, e ela vai nos falar da África do Sul. Ivete Rafael é diretora executiva do Advocates for the Prevention of HIV na África, em África, que é na África do Sul. E eu tenho duas perguntas para Ivete. Talvez ela consiga responder em 5 minutos. Com a pesquisa da prevenção do HIV na África do Sul, e o que sofreu com os cortes recentes do financiamento americano, quais são os desafios, maiores desafios que as comunidades de pesquisa e pesquisadores e defensores estão enfrentando? Então, Ivete, você tem 5 minutos. Boa tarde, bom dia a todos. Agradeço o convite de participar. E a pergunta, bom, já que tenho só 5 minutos, eu gostaria de lhes falar um pouquinho da minha opinião e reiterando o que outros panelistas falaram e do Senegal para não parar. Quando paramos o trabalho, vamos perder o movimento e a atração. Não podemos fazer isso sem a comunidade. Então, como eu sou Ivete Rafael, eu agradeço a pesquisa para a prevenção da HIV. Quando falamos sobre isso, só concentramos sobre a prevenção do HIV, mas precisamos entender que a pesquisa para o tratamento parou, a pesquisa para vacinas parou. Então, nessa situação, para nós na África do Sul, mas também no mundo inteiro, com a interrupção e a parada da pesquisa, não só para a prevenção, mas para vacinas globalmente. Sabemos que isso tudo faz parte do um quadro maior. Grandes projetos fechados na África do Sul, a Matrix, e sei que estão passando na África do Sul, ainda está batalhando com o número de jovens se infeccionando com HIV. Então, a taxa de prevenção para adultos jovens, para mulheres jovens, não conseguiu diminuir, mas sabemos que já avançamos bastante e nós fizemos grandes avanços para conseguir responder algumas das nossas perguntas, e agora a gente se encontra nessa situação na qual nos encontramos. Mas também eu gostaria de dizer que a África do Sul o sul da África não é somente, não é só aqui que temos maior carga do HIV, mas somos um protagonista no desenvolvimento de pesquisa. Grande parte da pesquisa é feita na África do Sul, mais especificamente, mas também no sul da África, região sul da África. E o foco tem sido muito nos cortes de financiamento na África do Sul. Na maioria dos nossos centros de pesquisa sofreu imensamente. A tarefa realmente é assoberbante. Como é que esses projetos vão continuar com esses cortes?
enormes, e o que nos dificulta o nosso trabalho não é somente o dinheiro, mas o que acontece eticamente, em termos de ética. Acordamos no dia seguinte, alguns centros estavam fechados e participantes se encontraram, se viram sem produto de pesquisa, o que não simplesmente conseguiram explicação. Então, são questões de pesquisa e de ética. Então, não somente há um problema com financiamento, mas eticamente também. Há um enorme problema. E nós nem começamos a falar sobre o quão, como foi uma enorme falta de ética esse corte no financiamento. Nós precisamos estar preocupados com o futuro da prevenção e pesquisa do HIV, principalmente na África do Sul, onde grande parte da pesquisa acontece. É como vamos continuar depois dessa loucura. Algumas pessoas dizem que vai durar 4 anos, mas como é que a gente vai conseguir dar apoio não somente da pesquisa, mas também como é que vamos apoiar o esquema de pesquisa, a maioria da pesquisa, maior parte da pesquisa, as pessoas ainda estão se perguntando sobre que trabalha, estão lidando ainda com pessoas contra vacinas, os anti-vaxxers. Como é que a gente vai lidar com essas questões? É por isso que estamos batalhando, lutando por nossas pesquisas e para a agenda de pesquisa para o HIV continue. Não queremos interromper o trabalho para que a gente possa continuar depois que esse período negro, e eu vou parar agora porque eu estou também super gripada. Muito obrigada. Que dia. Obrigada, obrigada, senhora Rafael, por ter destacado as dificuldades. Eu gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para lhe agradecer, agradecer a sua luta. A Beatriz, você agora pode falar. Muito obrigado, Didier. Eu agradeço a todos os panelistas. Foi realmente incrível ouvir todas as suas experiências. Obrigado, Mohamed, por ter voltado. Líder-se, Budi, Ivete também. Apesar da sua gripe, você falou muito bem e estamos muito felizes em tê-los em nosso painel. É muito tranquilizante ver o que está acontecendo em todas essas regiões, mas estamos vendo que em todos os lugares há compromisso para avançarmos, e eu acredito que soluções podem ser encontradas quando lideranças do governo têm a vontade política de progredir, de avançar, apesar da gravidade desses cortes nos financiamentos. Precisamos ser resilientes para prosseguirmos. Agora gostaríamos de prosseguir para a sessão de perguntas e respostas. Então, eu vou começar com uma pergunta para Lídice. Foi ótimo ouvir de você sobre a nossa região. E conforme mencionou, o aumento de PrEP na América Latina tem sido muito lento. Em muitos países, as atividades para as comunidades foram financiadas por recursos externos. Com esse grande corte, gostaria de ouvir de você como vislumbra a sustentabilidade das ações que precisam ser tomadas para que essa agenda de prevenção avance na região.
A República Dominicana, por exemplo, tem sido um exemplo para nós em termos de implementação de PrEP para populações-chave. E o seu país, o Peru, também melhorou o acesso recentemente ao PrEP. Porém, sabemos que tudo está em risco. Gostaria de ouvir algumas palavras de você sobre como vê esse trabalho de sustentabilidade. E depois gostaria de pedir que os outros panelistas contribuam também com essa visão de longo prazo da sustentabilidade do PrEP. Obrigada, Beatriz, pela pergunta. A principal estratégia que nós estamos vislumbrando por parte das organizações da sociedade civil visa pressionar os governos para que assumam o financiamento de todos os serviços de PrEP. É claro que no Peru avançamos. Isso veio com o financiamento do governo. Entretanto, temos problemas ainda para alcançar mais cidades, mais pessoas. Porém, consideramos que essa seja sim uma responsabilidade do Estado e, nesse sentido, orientamos nossos esforços. Sabemos que em outros países, como mencionou muito bem aqui, República Dominicana, talvez Honduras também, Guatemala, ali há uma maior dependência dos recursos externos. Porém, estão conseguindo transicionar para o financiamento do Estado, o financiamento do governo nacional. E essa também nossa aposta. Em todo caso, alguns recursos são necessários, mesmo que mínimos, para sustentar esse trabalho da sociedade civil, ajudando os estados, porque não é automático, não há tanta vontade política, como sabemos, e isso aconteceu em outros países também. Logo após os cortes, os governos locais assumiram rapidamente o financiamento desses serviços de PrEP. Então, para resumir, acredito que estejamos apostando justamente na pressão sobre os governos para que estes assumam e fortaleçam esses serviços de saúde. Obrigada, Lídice. Muhammad, gostaria de acrescentar alguma coisa do seu lado, da sua região? Desculpe, a pergunta para quem? A pergunta, Mohamed, era sobre a sustentabilidade dos serviços. Ah, a pergunta era para mim? Desculpe, eu estava ouvindo a interpretação ainda e não consegui entender. A minha pergunta era para a Lídice, e agora eu gostaria de saber de todos os panelistas. E comecei com o senhor, Mohamed. A pergunta é sobre a sustentabilidade da resposta nacional a esses cortes de financiamento e como vislumbra essa sustentabilidade no futuro na sua região. Ok, obrigado. Agora ficou claro. Bom, eu gostaria, antes de responder, gostaria de contextualizar um pouquinho sobre a minha região, a região do Oriente Médio e Norte da África. Nessa região, já trabalhávamos num ambiente de recursos muito limitados. Não havia países recebendo apoio direto para o PEP-PrEP. Então, o Global Fund continuou sendo o principal doador e financiador por muitos anos. Bom, foi útil isso. Então, para nós, não houve um corte abrupto como aconteceu em outras regiões. Agora, porém, estamos numa posição em que o Global Fund também está passando por um processo de repriorização de seus financiamentos.
Essa é a peculiaridade nossa, na nossa região. Agora, algo que gostaria de destacar é que, mesmo com as limitações de fundos e estigma, o sucesso é possível quando há engajamento das comunidades e da sociedade civil para a prestação de serviços. Beatriz, como disse, nós investimos muito e não podemos abrir mão desses resultados. Temos que encontrar formas de conseguir incidência política para obter o compromisso de continuação desses serviços. Não será fácil, mas o que é crítico é que as comunidades precisam levantar suas vozes e se engajar nos processos de priorização que já estão em andamento, para que nós possamos focar no que é essencial e que precisa ser mantido em face desses desafios. Alavancar as finanças nacionais é possível. Os governos precisam assumir sua responsabilidade e responder a esses desafios. Na região, já observamos alguns países mostrando um compromisso político forte em termos de resposta à hepatite viral, por exemplo. Então, pensando em como poderíamos alavancar esse compromisso e assim beneficiar também a resposta ao HIV, essa é outra forma de ver a coisa. Temos que inovar, ser criativos e ser inteligentes em termos de como podemos obter esse compromisso por parte dos governos e otimizar quaisquer oportunidades que surjam. Era isso que eu tinha a dizer. Agora passo para os próximos panelistas. Muito obrigada. Não sei se Ivete gostaria de compartilhar alguma coisa? Sim, sim, Beatriz, obrigada. Na região da África do Sul, nós nos encontramos numa posição muito difícil, com alguns países que, de fato, não contribuem muito, não só para o orçamento de HIV, mas os de saúde em geral. Algumas pessoas dizem que a África do Sul está numa posição melhor, porém eu diria que não. A diferença é grande. O importante para nós, nos últimos 5 anos, é que nós nos comprometemos com 2030, com os 2030, as metas 2030, mas o que que vamos fazer que será importante? É importante saber que temos que priorizar. Se quisermos um impacto real e atingir as metas 2030, temos que nos engajar. Os governos estão tentando cobrir as lacunas de orçamento e o que nós podemos fazer de nossa parte para que esses números se aproximem do fim em 2030. Obrigada. Eu também gostaria de comentar algo que disse sobre não permitir que a confiança na pesquisa esteja em risco. Esse é um ponto importante. Todos estamos sofrendo com os cortes em pesquisa. Isso é importante na África do Sul, mas acontece em outros países também. Estamos preocupadíssimos com o que está acontecendo e o que acontecerá com as redes de pesquisa, às quais somos afiliados há tantos anos, e a confiança que os nossos participantes de estudo terão uma vez terminada essa crise. Precisamos encontrar um equilíbrio de alguma forma e ver como ser éticos com nossos participantes de estudo para não destruirmos décadas de um trabalho seríssimo e muito robusto que foi feito em diferentes regiões com os fundos de pesquisa dos Estados Unidos. Eu tenho aqui uma pergunta que é direcionada a Jonah. Para o Quênia, estão medindo o aumento nas infecções por HIV, aumento de carga viral, aumento de resistência e aumento de mortalidade desde os cortes do PEPFAR? É para Jonah. Jonah está aí?
Está na chamada ou não? Sim, sim, estou aqui. Obrigado pela pergunta. Gostaria de responder dizendo que, embora lentamente, há uma medição contínua de todos os parâmetros que monitoramos normalmente para ah, o manejo da resposta ao HIV. Em termos de carga viral, o país está medindo, sim, no momento. Obrigada. Gostaria de comentar com relação à sustentabilidade também das ações governamentais após os cortes de financiamento. Como vislumbra essa sustentabilidade, a manutenção desses programas? Sim, em termos da sustentabilidade, eu diria que no momento o que nós temos é que nos beneficiamos de uma extensão fornecida do Human Resource for Health até setembro. E assim, estamos continuando com a capacitação para que os participantes possam assumir os papéis nessa mudança de tarefas. Em termos de produtos, no momento temos recursos adequados, kits de testes de HIV, bem como também os produtos para PrEP. Alguns foram adquiridos através do Global Fund. Então, no momento, temos todos os kits e produtos necessários para continuar a prestação de serviço. Em termos de política, buscamos fortalecer o engajamento comunitário. Trabalhamos, portanto, com as organizações para fortalecer o nível de serviço prestado no nível dos condados. E não devemos esquecer também o engajamento do setor privado. Temos a rede de engajamento de setores privados, onde tentamos ver como podemos operacionalizar esse engajamento para a prestação de serviço, não só para tratamento, mas para a prevenção também, buscando simplificar a prestação do PrEP para que ele possa ser fornecido também em nível comunitário. Estamos explorando um novo one-stop shop para podermos usar o self-test, o kit de autoteste, para podermos iniciar, reiniciar, engajar o PrEP. Em termos de país, queremos usar esse autoteste para que isso vá reduzir muito a carga de trabalho nos centros. Os clientes que visitam os centros, mas temos visto uma diminuição de recursos humanos. Obrigado, Joana. Foi uma excelente visão geral. Vemos que está pensando muito bem e refletindo sobre diferentes abordagens. Isso é ótimo. Temos só 2 minutinhos antes de fecharmos e eu tenho que passar para a Didier, mas antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos por esse excelente webinário. Foi muito bom ouvir de cada um dos senhores e senhoras. Acredito que tenhamos que fazer aquilo que é possível, tudo que está em nossas mãos para continuarmos financiando a resposta ao HIV e pensarmos sempre na manutenção das ações num momento tão importante em que temos essa tecnologia de prevenção tão importante que está se tornando disponível e que esperamos torne-se, sim, plenamente disponível para todos que necessitam delas. Não devemos deixar ninguém para trás. Considerando o ambiente atual, é fácil deixar para trás os mais vulneráveis. Então, cuidado.
Prestemos atenção às populações-chave. Temos que aumentar a batalha contra estigma e discriminação em todas as ações implementadas. Essa é a única forma de possibilitar a manutenção da resposta ao HIV no mundo todo. Gostaria de lembrar sobre a conferência que vai acontecer em Kigali, dentro em breve, na Ruanda. Esperamos vê-los todos lá, em presencialmente ou virtualmente. Agradecemos muito a sua participação na conferência de hoje. Esperamos revê-los lá. Agradeço a todos pela participação e pelos excelentes comentários. Agradecemos também aos participantes. Tivemos mais de 400 pessoas aqui conosco hoje. Passo a DJ para as últimas palavras. Muito obrigado. Eu gostaria de dar algumas informações. Haverá um questionário de avaliação que vocês estão vendo aí na tela. Queremos esse feedback, que é importante, de modo que o Departamento de Educação, né, o Educacional da IAS possa sempre melhorar esses webinários. E gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes, os oradores. Como Beatriz disse, fomos mais de 400. Esse webinário está disponível no site da IAS. Desejo a todos um excelente dia, tarde, noite e espero revê-los em breve. Muitíssimo obrigado. Obrigado, merci, obrigado. Tchau.